Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. A divisão do Estado volta a ser discutida e nós queremos saber o que o senador Pedro Taques imagina sobre isso. Mas antes eu pergunto, o que o senhor aprendeu com as eleições? Eu aprendi muito com as eleições. Eu saí das eleições uma outra pessoa. Eu superei alguns preconceitos durante a eleição, agora eu saí também com alguns aprendizados. Primeiro deles, a sociedade está com nojo de pessoas que fazem política de forma distorcida, sem ética, pensando em servir só aos seus interesses particulares. A sociedade está com nojo disso. A sociedade não quer mais pessoas na política desta feita. Isto eu aprendi e vi, eu conhecia isso na teoria, agora eu conheço na prática. Né? E eu entendi que a nossa sociedade precisa de muito. E nós precisamos trabalhar todos os dias para que nós possamos resolver essas questões, notadamente sociais. Senador, o programa Cláudio Alves Sem Censura, ele tem essa qualidade de dar valor a quem tem, nós não temos situação partidária, não há ligação política. E me lembro a eleição do senhor, aliás, fui um dos primeiros a tomar conhecimento, ainda em sala de aula, tendo o senhor como meu professor. Foi, exatamente. Na Fundação Escola do Ministério Público. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: essa eleição do senhor, ela está mostrando um caminho que a sociedade está querendo mudar e que também as pessoas de bem estão querendo entrar na política? Eu tenho certeza disso, né? A minha eleição sem um grupo político, sem um partido forte, com pouco recurso financeiro, se você calcular os senadores que foram eleitos, 54 no Brasil, o senador que gastou mais, gastou 14 milhões de reais. Eu gastei 1.120.000. Eu sou, de baixo para cima, o terceiro ou quarto que menos gastou no Brasil. Uma eleição barata. Isso demonstrou que o cidadão de bem está cansado da bandalheira na política. Ele está cansado daquelas pessoas que só querem pensar nos seus interesses particulares e nos seus negócios, né? Isso existe muito. Então a renovação é muito interessante. Eu chamo você, homem de bem, mulher de bem do estado de Mato Grosso, que venha para a política, venha a somar conosco e, se for possível, no PDT, para que nós possamos fazer um novo estado, um estado melhor para todos nós. Senador, tivemos aí o conhecimento através da imprensa de Mato Grosso, uma situação até desagradável com relação à briga de suplente do senhor. Como é que está essa situação na realidade hoje e o que o senhor pensa? Isso já está superado. O Tribunal Regional Eleitoral já decidiu, né? Eu vejo que ali houve falta de entendimento, mas isso já está resolvido, né? Nós temos que tocar para frente a entender que a Mato Grosso precisa de trabalho. Precisamos de menos fofoca e mais trabalho. Eu estou focado no trabalho para que eu possa bem representar e orgulhar o povo de Mato Grosso. Mas às vezes tem alguns telespectadores que não acompanham o noticiário. Como é que ficou? Quem que ficou com a primeira e com a segunda? Sim, conforme houve um erro material, o companheiro Paulo Fiuza, né, que nos ajudou em Sinop, ele era para ser registrado como primeiro suplente. Aliás, eu o convidei para ser primeiro suplente, um grande companheiro de Sinop, mas houve um erro material. Nós tentamos consertar isso 2 vezes no Tribunal Regional Eleitoral, mas infelizmente não foi possível, né? O Paulo Fiuza hoje está registrado como segundo suplente e o José Medeiros de Rondonópolis como primeiro suplente. Mas eu tenho certeza que o auxílio do Paulo Fiuza em Sinop foi muito importante para a nossa eleição. No estado todo, eu quero mandar um abraço para esse companheiro de Sinop. E dizer que muito mais de primeiro, segundo, isso é de só menos importância. O que conta é que nós temos grandes companheiros na suplência e eles serão valorizados no momento correto. O senhor pretende, em algum momento, então, ceder a vaga a eles? Sim, eu não tenho acordo nesse sentido. O acordo que eu tenho é de valorizar os suplentes e eles serão valorizados, independente de ser primeiro ou segundo suplente. Senador, o seu relacionamento hoje com o governo do estado e o que o senhor está esperando da administração estadual? Sim, o governador Silval ganhou a eleição, ele tem a legitimidade popular. Nosso grupo político, nós perdemos a eleição para o governo do estado, mas ganhamos com a minha candidatura ao Senado e temos o deputado federal Valtenir e temos os deputados estaduais Percival Muniz, Luciane Bezerra e Zeca Viana. Apesar do Mauro Mendes não ter sido eleito governador do estado, o nosso grupo saiu fortalecido nessa eleição. Eu fui eleito pela oposição. Eu não posso, do dia para a noite, bandear para o lado do governador. Aqui no estado de Mato Grosso, eu fui eleito pela oposição e aqui ficarei. Agora, em Brasília, eu sou um soldado para lutar pelo desenvolvimento do nosso estado. Já disse isso ao governador. Disse a ele que eu estou ali para servir ao estado de Mato Grosso. E vou fazer isso com total tranquilidade. Mas eu não posso
posso do dia para a noite virar a situação, né? Eu teria que passar aí óleo de peroba na cara, eu não tenho cara de pau para fazer isso. Senador, quem entende um pouquinho da política, observa inclusive numa determinada ocasião, quando a presidente Dilma iria receber o governador do estado, a gente observava através da imprensa que o único nome que não estaria presente nessa audiência seria o senador Pedro Táxi. O que está acontecendo? Há uma intenção do governo também de jogar para escanteio o senador? Não, eu tenho certeza disso. Eu respeito o governador Silval, eu tenho certeza que o respeito é recíproco. Houve um choque de agendas, mas isso já restou superado. Eu liguei a ele ligou, nós conversamos, ele me visitou no gabinete em Brasília, né? Nós conversamos, isso está superado, foi uma questão administrativa, mas todas as vezes que o governador for a Brasília, se ele entender que a minha presença é importante, lá eu estarei para lutar pelos interesses do estado de Mato Grosso. Eu não posso ser um menino birrado nisso. Claro. Eu tenho que lutar com responsabilidade pelo estado de Mato Grosso, e isso eu vou fazer independentemente da eleição. O fato do governador Silval ser do interior, isso influencia no desenvolvimento do estado para melhor? Em absoluto, né? Nós tivemos no estado de Mato Grosso alternâncias. Nós tivemos um governador que foi da capital, o Dante de Oliveira, o governador Dante. Depois, o governador Maggi, do interior e do sul do estado. E agora, um governador da região norte. Eu penso que o estado de Mato Grosso como um todo, nós temos que parar com essa história de norte, sul, leste, oeste, a Baixada Cuiabana. Nós temos que trabalhar pelo desenvolvimento de um só estado. Eu sou contra a divisão do estado. Só vou antecipar essa pergunta. Sou contra a divisão do estado. Hoje, no mundo todo, não se fala em divisão, se fala em união. É lógico que em um momento histórico alguns defendiam isso, inclusive o governador Silval defendia isso. Só que hoje nós temos que entender que a união é bem melhor do que a divisão. Nós temos os problemas de logística sendo superados no nosso estado, e o que nós temos que pensar hoje é no chamado pós-logística. O que significa esse pós-logística? Com certeza, nesses 2, 3 anos, as questões de transporte dos modais serão resolvidos. Nós temos que pensar o que será do estado de Mato Grosso depois da logística. Senador, o noticiário dá conta de uma união PDT, PSDB, PTB e provavelmente os democratas no sentido de oposição ao governo que aí está. Por que isso? Sim. Se o senhor defende a união. Nós temos 4 partidos políticos que fizeram parte do Mato Grosso Melhor para Você. Estes 4 partidos, PDT, PPS, PSB e PV. Nós convidamos para uma conversa o PSDB. O PSDB veio e nesta conversa nós vamos pensar o estado de Mato Grosso para daqui a 10, 20 anos. Eu não consigo pensar o estado só até a eleição. Eu consigo pensar o estado como um projeto estratégico. Eu quero saber o que será dos jovens mato-grossenses em 2020. O que será da nossa produção em 2020? Agora, nós temos que começar a trabalhar já pensando em 2020, 2030, como no mundo todo faz. Isto é feito no mundo todo. Por isso, nós chamamos esses partidos para conversar. Agora, nós temos que entender que o cidadão deu um recado, né? O recado é que o grupo do governador Silval, ele ganhou a eleição. Nós temos que entender que nós fomos colocados em uma posição de oposição pelo próprio eleitor do estado de Mato Grosso. Agora, esta oposição não quer dizer que você tenha que votar tudo contra o governo. Não é isso. Nós já superamos esta fase maniqueísta, contra ou a favor. Nós temos que debater os interesses do estado de Mato Grosso, e isso nós vamos fazer. O senhor não tem uma preocupação, o Mato Grosso, principalmente o PDT, que no contexto nasce um partido tranquilo de oposição, com uma liderança como o senhor hoje, como no Senado da República, se unindo a velhos caciques viciados na política, contrário àquilo que o senhor defende? Sim, é lógico que você tem que ter essa preocupação, mas a política é feita de partidos, né? Quem comete crime são homens, o partido não comete crime, né? Aqueles que cometeram crimes deverão ser afastados destas construções políticas que nós estamos fazendo. Estou muito bem tranquilo sobre isso. Imagine, o PT sempre foi tido como um partido de esquerda. O PT hoje está junto com o PP, né? O PCdoB sempre foi tido como um partido de esquerda. E o PCdoB hoje está junto com o PR. O PR, ele nasceu da fusão do PRONA, do Enéas, que é de extrema direita, e do PL, que é de direita. Portanto, nós temos que entender que pessoas cometem crimes. Os partidos políticos não cometem crimes. Nós temos que entender que, na realidade política brasileira, com essa quantidade de partidos
partidos políticos que nós temos, e aliás, esse é um tema que eu quero discutir na reforma política, né? Você precisa, para o seu crescimento dentro de um campo político, se aliar a partidos políticos. Mas isso não significa que você vai perder a sua coerência, perder o seu patrimônio. O meu único patrimônio é a coerência. A sociedade está preparada para entender isso? Sim, a sociedade tem que entender isso. Conversar não pega nem catapora, né? Okay. Então você tem que conversar, a política é a arte da conversa, e isto sem abrir mão de princípios. Eu não abro mão dos meus princípios, não abro mão da minha coerência. Aliás, o único patrimônio que eu tenho é a minha coerência. Ok. Ainda hoje vamos falar sobre produção agrícola e pecuária em Mato Grosso e a relação com a política. Daqui a pouco, o pensamento do senador Pedro Taques sobre eleições para prefeitos e logo após o intervalo, os desafios que ele tem para cumprir os compromissos de campanha. Voltamos já. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo, sem censura. Apesar dos sucessivos aumentos acima da inflação, até o ano passado, o poder de compra do salário mínimo no Brasil ainda é um dos piores da América Latina, segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho.